Olá, eu sou o professor Wesley Góes, da Universidade Federal do ABC, e este é mais um vídeo auxiliar da disciplina Mecânica dos Sólidos 1. O objetivo deste vídeo aqui é continuar apresentando exemplos sobre a determinação de esforços internos em estruturas de viga, pórtico e arco isostático. Na verdade, aqui nós vamos trabalhar com dois exercícios especificamente, um exercício de pórtico, que é esse primeiro, e posteriormente vamos trabalhar um exercício de viga curva, tá? Como eu já comentei em sala de aula, as estratégias para se determinar os esforços internos, eles partem daquele conjunto de regras que eu apresentei, né? Inicialmente determinar as reações de apoio, depois verificar se existe carga concentrada associada ao esforço que eu vou determinar, que eu vou analisar, depois determinar as funções que representam os esforços em cada trecho, né? Onde esses esforços variam, depois buscar zeros da função desses esforços para ver se vai existir mudança de sinal do esforço em um dado trecho. E, finalmente, traçar os diagramas de esforços. Então, o primeiro exercício aqui é determinar esforço normal, força cortante e momento fletor para o pórtico apresentado. Esse pórtico aqui ele tem um apoio fixo em A, um apoio móvel em D, uma carga concentrada de 10 kN aqui a 4 metros do apoio A, e eu tenho uma carga uniformemente distribuída de 10 kN por metro nesse vão aqui de 8 metros. Então, o primeiro passo aqui para a solução do exercício é justamente determinar essas três reações de apoio. Como o pórtico é um pórtico isostático, aplicando as equações de equilíbrio no plano, a gente consegue determinar essas reações de apoio. Na verdade, esse é um procedimento já recorrentemente aplicado aqui no curso. Então, como primeira etapa, nós vamos determinar as reações de apoio. Então, a gente associou um sistema de coordenada global XY aqui para determinar essas reações de apoio. Então, aplicamos a primeira equação de equilíbrio somatória das forças em x0. Então, a gente tem menos RAX, né, seguindo aqui a direção contrária, o sentido contrário de x, menos RAX, mais 10 kN igual a zero. Então, a gente tem RAX igual a 10 kN. Somatório das forças em Y. Então, nesse ponto aqui, nós temos as duas reações e a gente vai transformar exclusivamente para a determinação das reações de apoio essa carga uniformemente distribuída numa concentrada posicionada a 3 metros aqui desse elemento vertical aqui do pórtico. Tá? Então, a gente tem RA mais RDY, RAY mais RDY, acompanhando o sentido de Y positivo, 10 vezes 8, 80 kN para baixo, então negativo. Então, a segunda equação de equilíbrio me dá RAY mais RDY igual a 80. E, finalmente, a gente aplica o somatório de momentos em qualquer ponto do pórtico igual a zero. Recorrentemente, neste curso, a gente vem adotando, por coincidência ou não, tá? Mas a gente já ressaltou em sala de aula que não necessariamente essa equação de equilíbrio se resume ao somatório dos momentos em torno de A. Não, é em qualquer ponto da minha estrutura. A gente coloca em A, por quê? Porque, na verdade, a gente já tem o RAY passando por A. Consequentemente, esse RAY não me dá momento e a incógnita exclusiva para se determinar fica o RDY, tá? É nesse sentido. Então, somatório dos momentos em torno de A, 0. Então, a gente tem RDY vezes o braço, que é 6. RDY vezes o braço, que é 6. Menos 10 vezes o braço, que é 4. Eu já estou falando o sinal por conta de ser algo já, vamos dizer assim, muito aplicado no nosso curso, não é? Então, a tendência de giro que RDY me provoca em A é uma tendência de giro positivo, e a tendência de giro que a força de 10 kN me provoca em A é uma tendência de giro negativo, tá? O negativo no sentido horário e o positivo no sentido anti-horário. Então, a gente tem aqui RDY vezes 6, menos 10 vezes 4, e, finalmente,
tá? 10. Na verdade, eu não sei se eu me lembro. Eu acho que eu falei alguma coisa errada aqui relacionada à posição da carga de 10 kN, né? Na verdade, essa carga de 10 kN transformada em 80, ela está a 4 metros aqui, não é? Porque no primeiro momento eu achei que ela estava só distribuída em 6 metros, mas não, ela está distribuída no vão de 8 metros. Então, na verdade, ela é transformada em uma equivalente de 80 posicionada a 4 metros desse elemento vertical AB. Tudo bem? Que é isso que reflete aqui a equação de equilíbrio de momento para essa última etapa aqui, não é? É menos 80 vezes 4. Então, com isso eu consigo calcular o RDY, que vale 60 kN, e com essa equação aqui a gente consegue descobrir o RAY. Então, a gente tem aqui um resumo do pórtico, novamente, com as reações agora, não é? Ou seja, as cargas externas reativas, 60 e 20 e 10, e as ativas de 10 e 10 kN por metro distribuída. O que a gente vai fazer agora é determinar os esforços internos para todo o trecho do pórtico. Isso mesmo, diferentemente dos exercícios que a gente fez, que foram exercícios de viga, a gente tinha um domínio reto, a gente só fez exercício de viga reta, de eixo reto. E o que a gente desenvolveu foi justamente um processo de análise da variação de esforços nesses eixos retos. Aqui nós temos vários trechos de eixo retos. E para cada trecho desse a gente precisa avaliar se vai existir variação ou não dos 3 esforços em cada um dos trechos. Por isso que eu tenho que analisar os trechos AB, essa barra vertical, ABC, a barra horizontal, a barra DC, que é uma barra vertical, e a barra CE, que são barras de pórtico que se comportam como elementos de flexão, né? Eles vão ter os 3 esforços que a gente já apresentou, que é o esforço normal, a força cortante e o momento fletor, para as condições que a gente discutiu em sala de aula. Quais são as condições? São cargas coplanares que atuam, não é? Essas cargas atuam num plano que contém, não é, a linha neutra. A gente depois vai discutir no curso que é a linha neutra, na verdade, né, desses elementos. Tudo bem? Ok. Então vamos lá. Então a gente vai analisar o trecho AB, a gente vai determinar agora inicialmente o esforço normal e o trecho AB. Então, seguindo aquela sequência, a gente tem que avaliar. Bom, quais são as cargas concentradas nesse trecho AB associado ao esforço? Veja, o meu esforço é o esforço normal. Então, carga concentrada que vai, vamos dizer assim, provocar delimitação de variação de esforço ou salto na curva do esforço, tem que ser uma força normal à barra. Então, nesse sentido, normal a seção transversal da barra. Então, nesse sentido, essa força de 10 kN aqui, ela é transversal à barra, ela não vai entrar para compor esse esforço. Nem essa outra força aqui de 10 kN. Na verdade, a única força que entra aqui são todas as forças que são normais a esta barra. Por exemplo, essa de 20 kN, essa de 10 kN, ela vai me dar uma força concentrada aqui, ela vai ser normal. Essa força de 60 kN, ela vai me contribuir para o cálculo da força normal nesse trecho, caso eu escolha se trabalhar com a seção analisando a direita da seção de corte, tá? Não foi o que eu destaquei aqui. Por quê? Porque é muito mais fácil para esse trecho AB, veja, trabalhar com uma seção, claro, perpendicular ao eixo da barra, como já dito no curso, obrigatoriamente, para eu avaliar esses esforços. A seção ela tem que ser perpendicular ao eixo da barra. Eu cortei, tá? É somente necessário uma única função para caracterizar a força normal nesse trecho, por conta da presença somente dessa força aqui, né? Essa seção ela varre de A a B e eu não tenho nenhuma outra força, né, concentrada normal à seção, nem tangencial à seção distribuída, para que me provoque uma variação de esforço. Ou seja, somente uma única seção é necessário para evoluir o esforço de 0 a 6. Veja que agora eu estou trabalhando com um sistema de coordenada que eu vou chamar local de x estrela. Ou seja,
A lógica nossa de trabalhar sempre com o sistema global, no meu sistema XY, ele vai mudar. Então, a partir desse exercício agora, eu apresento essa nova condição de você associar para a solução desses tipos de problema aqui, determinação de esforços em estruturas planas, a lógica de se aplicar aqui sistemas de coordenada local. Então, o que foi que eu fiz? Foi justamente isso. Passei uma seção de corte e separei a estrutura em duas. Veja que é muito mais fácil para eu calcular esse esforço que aparece quando da aplicação do corte, pegar a parte abaixo da seção, ou seja, o que eu falei de esquerda da seção. Por quê? Porque à direita eu teria que trabalhar com esses elementos todos. Tá? Com o restante da minha estrutura. Se você fizer isso, você vai encontrar o mesmo valor de esforço interno. Por quê? Porque eu tenho que atender o princípio da ação e reação. Tudo bem? Isso já foi também fortemente discutido em sala de aula. É claro que eu vou trabalhar na perspectiva da seção à esquerda ou à direita, no sentido de facilitar as minhas contas. Esse caso específico é muito mais simples eu pegar a esquerda da seção. Então, veja, eu desenhando a estrutura à esquerda, eu só tenho como força normal a seção transversal o 20 kN. Eu associei aqui o meu sistema de coordenada local, x estrela, que ele vai variar de quanto? De 0 até 6, porque o trecho que eu estou avaliando é o trecho AB. Então, agora, para determinar esse esforço que eu assumi como trativo, basta eu aplicar o somatório das forças em x estrela igual a 0. Então, eu tenho 20 positivo mais a força normal, né, em x estrela igual a 0. Aqui é x estrela, tá? Porque eu tenho que colocar o valor do esforço em função do sistema de coordenada que eu estou associando aqui no trecho. Consequentemente, eu obtenho menos 20 kN. O menos 20 kN assume que aqui eu tenho que negar o que eu, na verdade, coloquei aqui como esforço inicial. Então, na verdade, esse esforço, no trecho de 0 a 6, eu tenho um esforço constante de compressão de 20 kN. Ou seja, essa barra, ela tem em AB 20 kN de compressão. Vamos passar para o trecho B6. Para o trecho B6, eu estou aqui associando um sistema de coordenada também local. X estrela vinculado no ponto B. Veja, o que foi que eu fiz? Eu peguei agora e, da mesma forma do trecho AB, no trecho BC, eu não tenho nenhuma força concentrada normal à seção transversal e não tenho nenhuma força distribuída tangencial, né? No sentido dessa força distribuída mudar a avaliação, né? O quantitativo do esforço. Tá? Então, nesse trecho daqui, igualmente ao trecho AB, eu só preciso de uma única função para caracterizar o esforço em BC. Então, o que foi que eu fiz? Eu apliquei aqui uma seção perpendicular ao trecho BC e, igualmente ao trecho AB, peguei o lado esquerdo da seção para calcular essa força normal que aparece justamente quando da aplicação do meu corte. Localizei todas as outras forças aqui, tá? Do trecho à esquerda da seção. E vou aplicar o somatório das forças em x estrela. Veja que eu fiz questão de colocar essa força de 20 kN aqui, mas essa força de 20 kN ela não vai entrar no cálculo desse esforço. Por quê? Porque essa força de 20 kN ela é normal ao eixo da barra, não à seção BC. Ela é normal à seção AB, tá? Mas ela é transversal ao eixo da barra BC. Então, veja, quando eu aplico o somatório das forças em x estrela igual a 0, essas duas forças aqui, que são transversais ao eixo AB, elas são normais, elas vão me contribuir para a força normal BC. Então, é menos 10, que é essa força aqui, mais 10, mais a força normal interna no trecho BC que eu quero calcular. Ou seja, nesse trecho BC, eu não tenho força normal alguma, com x estrela variando de 0 a 6. Vamos para o trecho CD. Estou aqui colocando novamente um resumo do pórtico, com as cargas ativas e reativas. Então, da mesma forma, eu vou passar um corte nesse trecho CD. Por quê? Porque eu já sei que com um único corte eu consigo avaliar o esforço
normal nesse trecho e é muito mais fácil trabalhar com a esquerda da seção. Então, à esquerda da seção, eu localizo todas as forças que são normais à seção transversal do trecho DC, é justamente essa força normal reativa de 60 kN, e eu vinculo aqui um sistema de coordenada local x estrela no ponto D aqui do meu trecho. E aplico o somatório das forças nessa direção, x estrela. Então, o somatório das forças x estrela igual a zero. Então, eu tenho 60 mais a força normal, a função força normal, que eu quero calcular, igual a zero. Perfeito. Então, nesse trecho daqui, eu tenho também 60 kN. E, finalmente, no trecho CE, eu vou passar uma seção de corte aqui e vou pegar a esquerda. Veja que eu não tenho nenhuma força normal nesse trecho, a seção. Eu só tenho força transversal ao eixo. Mas essas forças transversais ao eixo, elas não me dão uma contribuição para a força normal. Então, por isso que esse trecho aqui, eu não tenho nenhuma força aplicada. Eu destaquei aqui o sistema de coordenada local, destaquei aqui o esforço, e, diferentemente das outras situações, eu peguei a direita da seção, porque é muito mais fácil calcular esse esforço pela direita da seção. Então, pela direita da seção, eu aplico o somatório das forças em x, então o esforço normal é igual a zero. Lembra aqui que para esse esforço daqui, especificamente para o esforço normal, as funções elas foram todas constantes. Então, não me caracterizou, né, na verdade, nenhum zero da função. Tá? Então, a gente parte agora para traçar os diagramas. O diagrama de força normal. Então, veja, no trecho AB, eu tenho menos 20 kN, ou seja, essa barra aqui está comprimida. A barra BC e AC, ela não tem esforço normal. E a barra DC, ela está comprimida com menos 60 kN. Perfeito? Vamos agora para a força cortante. Olha só, avaliando novamente todos os trechos. Essa é a complicação de se trabalhar um problema de pórtico, no sentido de se calcular os esforços internos, porque cada barrinha dessa eu preciso avaliar a variação de esforço normal, cortante e momento fletor. Então, para o trecho AB, olha só, diferentemente do esforço normal, quando eu vou avaliar a força cortante nesse trecho, eu vejo que eu tenho uma força concentrada aqui a 4 metros do ponto A. Ou seja, entre 0 e 4, para esse sistema de coordenada aqui local x estrela, eu vou ter um valor de esforço. E para uma outra seção de 4 a 6, ou se eu mudar o sistema de coordenada para cá, de 0 a 2, eu vou ter uma variação do esforço no trecho. Então, na verdade, aqui, para o trecho AB, eu vou precisar de 2 seções de corte, e não de uma única só. Somente com 2 seções eu vou conseguir caracterizar a variação da força cortante no trecho AB. Então, para o primeiro trecho, com o sistema de coordenada vinculado no ponto A, variando de 0 a 4, eu passo um corte. Esse corte ele pode variar de 0 a 4 e eu preciso somente de uma única função nesse trecho de 0 a 4. Então, eu peguei a esquerda da função, a esquerda da seção, que é muito mais simples, coloquei as forças aqui todas abaixo. Veja que eu coloquei a de 20 kN, mas ela não vai me dar contribuição nenhuma para o cálculo da força cortante. Por quê? Porque veja que a gente vai fazer, para calcular essa força cortante no sentido positivo, dentro da convenção sinal que a gente estabeleceu, o somatório não vai ser mais em x, o somatório vai ser em y estrela. Tudo bem? Mas o esforço varia como? Em x. Então, eu tenho quem? Menos 10, que é a reação horizontal, mais o valor de esforço igual a zero. Então, eu tenho que, nesse trecho, o valor da força cortante é uma função constante valendo 10 kN. O que foi que eu fiz depois? Eu peguei e coloquei um sistema de coordenada local x estrela a partir desse ponto aqui, da aplicação da carga de 10 kN. E apliquei uma seção, né, entre 10, né, e o ponto B, ou seja, nesses 2 metros aqui, qualquer, e peguei também a seção abaixo, ou seja, a seção à esquerda, né, avaliar a estrutura à esquerda da seção. Por quê? Porque é muito mais simples. E coloquei todas as forças que estão postas, que estão aplicadas na estrutura à esquerda da seção. Então, eu tenho 20, tenho 10 e tenho 10.
e coloquei o sistema de coordenada local x estrela, y estrela aqui. Por quê? Porque isso daqui facilita demais o meu trabalho. Então, agora eu aplico o somatório das forças em y. Tá? Por que facilita o meu trabalho? Se eu tivesse colocado o x estrela a partir de aqui, quando eu fosse calcular a variação do esforço para esse trecho daqui, eu teria que dimensionalizar essa figura de acordo que fizesse sentido com o x estrela aqui. É muito mais complicado. Então, por isso que eu fico transferindo esse meu sistema de coordenada local para cada trecho, para eu ter o controle da função sempre para um sistema de coordenada local, iniciando do zero e para o valor extremo do domínio analisado, né, o outro ponto do contorno. Então, a somatório das forças em y, eu vou ter menos 10, mais 10, mais o v estrela. Então, nesse trecho daqui, de 0 a 2, eu tenho o valor de 0 da força cortante. Agora, a gente vai para o trecho BC, que é esse daqui. Ora, nesse trecho BC, com o x estrela vinculado aqui no ponto B, ou seja, para o x estrela variando de 0 a 6, eu só preciso de uma única função para caracterizar o esforço força cortante. Então, eu passei uma seção de corte e peguei a esquerda por uma questão de trabalho mais simplificado. E desenhei todas as forças à esquerda dessa seção. E o que eu vou fazer é um somatório das forças em relação ao y estrela aqui associado, né, do meu sistema de coordenada local. Então aqui eu vou ter, olha só, 20 kN, ou seja, essas duas forças elas não vão contribuir para a força cortante nesse trecho BC. Então, quem entra são forças verticais. Então, é 20 kN aqui, positivo, e 10 para baixo, vezes o x estrela, porque o x estrela agora é a dimensão. Tudo bem? Então, eu vou ter que pegar a contribuição da carga distribuída na dimensão x, que vai variar de 0 a 6. Então, eu tenho, na verdade, aqui uma força de 10 vezes x, que vai estar posicionada onde? A x estrela sobre 2 dessa seção e deste eixo y estrela aqui. Isso vai ser importante no cálculo do momento fletor. Então, aqui está 10x estrela menos a força cortante, tá? Na convenção positiva para esforço cortante, quando a gente pega a esquerda da seção. Então, eu vou ter essa função aqui, que é uma função linear, 20 menos 10x. Então, para essa situação, a gente vai pesquisar se existe zero da função no trecho. Ou seja, se existe um zero da função entre 0 a 6 metros. É só, né, igualar a zero o valor da força cortante e encontrar o valor de 2 metros. Como 2 está dentro de 0 a 6, ou seja, essa função ela vai zerar em x igual a 2 metros e possivelmente vai mudar o sinal de 2 metros até 6. Foi isso que eu quis evidenciar aqui. Na verdade, é uma reta. Eu peguei aqui 3 pontos dessa reta que vão caracterizar a variação de força cortante no trecho BC. Para x estrela igual a 0, eu vou ter um valor de força cortante de 20 kN positivo. Para x igual a 2, eu vou zerar o cortante. E para x igual a 6, eu tenho a mudança de sinal. Ele vai para menos 40. Depois, a gente vai enxergar esse comportamento da força cortante nesse trecho BC, né, quando a gente for desenhar um diagrama. Vamos para o trecho CD. O trecho CD, eu preciso somente de uma seção para caracterizar a força cortante. Eu destaco aqui, tá vendo? Não existem forças transversais à barra CD. Eu só vou fazer isso só para reforçar a lógica de analisar o trecho, pegar ou a direita ou a esquerda da seção. Eu estou pegando esse daqui à esquerda, estou localizando um sistema de coordenada local e processando o somatório das forças na direção do esforço que eu quero calcular. No caso aqui, como é força cortante, tá? A direção do equilíbrio é na direção y'. Então, nesse trecho eu não tenho força cortante. E finalmente no trecho CE. No trecho CE eu preciso somente de uma única seção entre 0 e 2 para caracterizar o esforço. Eu associei um sistema de coordenada local x estrela aqui no ponto E. Aqui eu tenho a minha seção.
E é muito mais simples calcular o valor da força cortante nesse trecho pegando a direita da seção, né? Ou seja, pegando a direita, a estrutura restante à direita do corte. Então veja que é muito mais simples, você vai pegar somente esse trechinho de força uniformemente distribuída. Veja que se você pegasse a direita, você teria que pegar o restante inteiro da estrutura e iria encontrar o mesmo valor. Então aqui localizando o meu sistema de coordenada e aplicando o equilíbrio na direção y estrela, eu vou ter menos o valor do esforço, mais 10 vezes x estrela. Então eu tenho a função aqui 10x estrela. O zero da função é o próprio zero, é o próprio início do domínio. Nesse caso aqui, o esforço ele não muda de sinal, por quê? Porque eu peguei o extremo do domínio e calculei, né, o valor da força cortante e me deu positivo, né? Ou seja, não tem variação de 0 para negativo para depois positivo. Então é uma reta que sai de 0 e vai para 20 positivo. Então aqui a gente desenha justamente o valor da força cortante. Então no primeiro trecho ele sai de 0. Quando ele passa em A, ele tem o salto, que é a reação de 10 kN. Ele vai com 10 kN até o valor da força concentrada. De 10 kN, desculpa. Ele sai daqui de 0, salta de 10 kN por conta da reação de apoio vertical, aí ele vai constante. Quando chega aqui, na carga concentrada, ele perde os 10 kN, eu tinha 10 kN, então eu desço, é o valor da carga na direção, é um outro salto, só que zerando, e aí eu sigo com 0 até o ponto B. Para o ponto BC, eu tenho, na verdade, valor de 20 kN, ele zera para x igual a 2 e vai até o valor de menos 40. Nesse trecho DC eu tenho 0 de esforço cortante, e nesse trecho CE é aquilo que a gente acabou de calcular. Ele sai de 0 e vai até 20. Perfeito? Ok? E vamos agora para o último esforço desse problema. E aí vai uma dica muito importante. Como nesse problema a gente não tem carga concentrada de momento, quando você não tiver carga concentrada de momento num dado problema, todas as seções que você construiu para determinar a força cortante são aproveitadas para se determinar o momento fletor. Então você, sem medo, pode aproveitar todas as seções que você caracterizou em todos os trechos para determinar a força cortante, para determinar o momento fletor. Tá? Mas se eu tivesse uma carga concentrada de momento, por exemplo, nessa região, nesse ponto aqui, eu teria, para o cálculo do momento fletor, além dessa primeira, eu teria uma segunda dessa força de 10 kN para carga momento e da carga momento para o ponto B. Na verdade, eu teria 3 trechos. Continuaria 2 trechos para a força cortante e para o momento fletor eu teria 3 trechos. Tá? Tudo bem? Mas como a gente não tem, então todos os trechos que a gente, todos os trechos são os mesmos trechos e os mesmos sentidos de análise, a esquerda e a direita que a gente vai pegar. A única diferença aqui é que eu vou colocar o momento fletor que eu preciso calcular, tá? Como esforço interno. Lembrando que de vídeos anteriores, quando eu vou calcular o momento fletor como esforço, aqui no esforço interno, para processar o equilíbrio de momento, agora eu coloco sempre na seção. Por quê? Para a gente não ter que jogar o efeito da força cortante no processo de análise. Então veja que aqui, diferentemente no equilíbrio geral da estrutura, que a gente pode fazer em qualquer ponto, aqui também a gente poderia fazer em qualquer ponto. Mas para evitar um trabalho de calcular momento pela contribuição da cortante, a gente faz o somatório dos momentos na seção transversal. Por quê? Porque o cortante passa pela seção, então ele não me dá momento. Então, somatório dos momentos na seção igual a 0. Então, eu vou ter quem? Menos 10 vezes o x estrela, mais o próprio momento fletor. Então, eu tenho essa função, eu vou buscar o zero da função, é o próprio zero. Então, nesse trecho, eu tenho uma variação linear de momento fletor. Mas, claro, era isso que eu tinha que obter. Por quê? Porque eu já sei que a derivada do momento me dá a cortante. Se a cortante é uma função constante, então, possivelmente, o momento ele tem que variar linearmente, porque a derivada de uma função linear é uma função constante. Nesse trecho daqui, como a função força cortante é uma função linear, possivelmente, a função momento fletor vai ser uma função quadrática, uma função de segundo grau. Quando eu derivá-la, ela baixa para o grau 1.
Então é isso que a gente vai obter. Então uma função constante, tá? No primeiro trecho, na primeira seção do trecho AB, que é de 0 a 4, para a segunda seção de 0 a 2, veja, eu peguei, tá, a mesma seção que eu utilizei para a força cortante, vou aplicar o somatório da seção igual a 0. Então, momento positivo, essa força de 10 vezes o braço, que vai ser menos 10, 4 mais x, e depois o 10 vezes o x me dando um valor positivo. Então, eu chego aqui numa função constante de 40 kN. Faz sentido, porque a derivada de uma constante me dá o quê? Me dá 0. Está aqui, ó, a força cortante é nula nesse trecho. Então, a função momento fletor esperada para o trecho é uma função constante. Perfeito, está tudo batendo. O trecho BC agora, igualmente ao outro, eu aproveito o cortante e a coloco aqui como incógnita agora somente o momento fletor, e eu aplico o somatório dos momentos na seção igual a 0. Então veja que para o cálculo do momento, tudo que é força que me dá tendência de giro na seção, eu tenho que colocar. Então aqui, por exemplo, o 20 vezes x estrela me dá tendência de giro. O 10 vezes 6 me dá momento. O 10 vezes 2 me dá momento. E essa carga distribuída aqui também. Ela concentrada, quem é 10 vezes o x estrela. Só que essa carga concentrada de 10x estrela, ela está localizada a x estrela sobre 2. Então, por isso, do 10x estrela vezes x estrela sobre 2. Me dando, assim, uma função quadrática da variação do momento fletor no trecho, como já esperado. Eu preciso calcular o zero da função para enxergar se vai existir nulidade da função no trecho, ou seja, eu tenho que encontrar uma raiz de x estrela que esteja dentro de 0 a 6, que é o trecho. Então, resolvendo aqui, eu encontro duas raízes. Uma menos 1,46, ela não faz sentido, mas essa raiz de 5,46 ela faz sentido, porque está entre 0 e 6, então a minha função ela zera nesse ponto. Então eu estou desenhando aqui, ó, para calcular, né, a variação parabólica no trecho. Para desenhar a parábola no trecho, eu estou pegando vários pontos. Na verdade, quanto mais pontos você pegar no trecho, mais perfeito fica a parábola. Eu estou pegando 4 pontos aqui. O ponto onde o momento no início do trecho, o momento máximo, que é em x igual a 2. Por que eu sei que em x igual a 2 é o momento máximo? Porque é o local onde o cortante é nulo, né? Se a derivada do momento é igual ao cortante, o cortante sendo nulo, eu tenho que a variação do momento em relação a x é igual a 0, eu tenho um ponto de extremo, né, no meu problema. Então, esse ponto de extremo, no caso aqui, é um ponto de máximo. Então, nesse ponto aqui de cortante nulo, a função momento fletor é máxima. Então, por isso que eu estou pegando o valor dele, x igual a 2, deu 60. Depois peguei 5,46, que vai me dar 0, que foi justamente o valor onde o momento fletor zero. E o momento no outro extremo do domínio, para x igual a 6, me deu menos 20. Então, eu sei que ele vai sair de um momento tracionando embaixo para um momento nulo e depois tracionando em cima da fibra. Lembrando que o momento positivo é o sorrisinho, tração embaixo, e o momento negativo, carinha triste, tracionando em cima da fibra. Na fibra superior da minha seção transversal. E lembro também que o que ficou convencionado em sala é que a gente vai desenhar o diagrama de momento fletor para a região onde traciona, para onde, né, a gente desenha a curva salientando a região tracionada, né, linha neutra abaixo tração, linha neutra acima tração. Então, momento negativo da linha neutra para cima, momento positivo da linha neutra para baixo. Então, diagrama para baixo é positivo de momento fletor, para cima é negativo. O trecho CD, a gente já sabia nesse trecho que a força cortante é nula nesse trecho, né? Então o que a gente vai ter que ter também é um valor de momento fletor constante, só que nesse caso aqui é um valor de momento fletor constante e nulo, tá? Porque a gente não tem força que me provoca momento aqui em torno da seção transversal, porque essa força de 60 kN ela passa pelo ponto de análise que é a seção. E o trecho CE, tá? Finalmente. Então,
a gente pegou a direita da seção e aqui a gente está a função, né? Menos esse momento fletor no x estrela, menos 10 vezes x estrela vezes o braço, que é x estrela sobre 2. Veja que esse 10 vezes x é a equivalência estática, a transformação dessa força distribuída por uma equivalente concentrada distante a x estrela sobre 2 daqui e da seção. Então, por isso eu deixo x sobre 2. Então, a função é menos 5x estrela ao quadrado. O zero da função é o próprio zero. E eu estou calculando aqui o momento em 2 pontos, em 0 e em 2. Né? Isso daqui também é uma parábola. Se você quiser calcular em mais pontos, você vai ver que não vai ter variação, é sempre negativo. Mudança, né? Desculpa, é sempre negativo e a variação é parabólica. Então aqui a gente desenha, eu fiz questão de desenhar o diagrama de momento fletor em cada um dos trechos representado por uma cor. Por exemplo, o trecho AB é um diagrama, é o diagrama representado por verde. Então ele sai primeiro um desenho de 0 a 4, né, do domínio de 0 a 4, né, que é daqui para cá. Então, para cada uma das funções que eu defini, né, aqui, ó, então para essa função, ela para x igual a 0 é 0, para x igual a 4 vale 40, né? Para outra função, veja que ele tem que sair de 40. Porque senão eu vou ter problema aqui na questão da continuidade da minha curva, tá? Então a gente consegue conferir se o meu diagrama está correto ou não. Então, nesse ponto daqui, representado por essa função e por essa função, eu tenho que ter o mesmo valor, né? Eu não posso ter descontinuidade na curva, então eu tenho aqui uma função constante de 40. Para o trecho BC, eu vou desenhar o diagrama de preto. Então, para x igual a 0, 40 kN positivo. Aí, por que eu estou desenhando para baixo? Porque é um momento positivo. Eu sei que da linha neutra para baixo da seção transversal, ela vai estar tracionada. Imagine que essa seção fosse uma seção retangular, né? E da linha neutra para baixo, eu tenho tração. Então, por isso que eu estou desenhando para baixo. Então, a 2 metros eu tenho aqui o ponto máximo. Aí, em 5,40 e pouco, ele zera. E depois, para x igual a 6, ele fica menos 20. Está faltando um sinal aqui. Esse trecho daqui é 0. E esse trecho daqui, ele sai de 0 e vai para menos 20. Veja que também eu teria que obter o mesmo valor, tá? Para a função que me deu esse ponto aqui preto, né, pelo lado BC, e essa função em C, né, que foi, né, definida pela seção à direita aqui no trecho CE, para x aqui, né, estrela igual a 2, né, eu tenho que obter obrigatoriamente menos 20. Perfeito? Ok. Finalizamos esse exercício. Lembro a todos os alunos que o caderno está disponibilizado no site da disciplina. Caso algum aluno de outra instituição esteja assistindo esse vídeo e que queira o caderno desse vídeo, pode me mandar um e-mail, tá? Me pedindo, solicitando o caderno, né, o documento que fundamentou esse vídeo, que eu também mando para você por e-mail. Perfeito? Caso você não encontre o site da minha disciplina. Vamos finalizar o vídeo com mais um exercício. O segundo exercício também é determinar os esforços internos, só que agora, ao invés de estudar, né, um pórtico, a gente vai estudar uma viga curva. Então, essa viga curva, né, de raio R e direção θ aqui em relação a essa direção aqui horizontal, ela está submetida a uma carga de pressão uniformemente distribuída W, tá? Ou seja, muito similar àquele problema que a gente analisou com essa mesma viga curva, só que com uma carga aqui tangencial, né, a curvatura da curva, a gente vai seguir uma lógica muito parecida com aquela. Por quê? Porque a gente já viu que para a gente transformar essa carga W, né, para equilíbrio, a gente precisa equilibrar força. A gente não pode equilibrar força por unidade de comprimento. Mas, diferentemente
dos casos que a gente vem tratando, né, de viga com carga uniformemente distribuída, onde a gente calcula a área da figura, me dando o valor da força. Aqui não. Aqui a gente vai trabalhar na lógica de enxergar que para cada elemento diferencial que você pega aqui de força distribuída, você vai ter uma força diferencial apontando, tá, numa dada direção aqui, diferente de uma outra situação. Ou seja, eu não consigo fazer equilíbrio, né? Ou seja, eu não consigo passar, na verdade, o operador integral, ou seja, eu não consigo fazer uma soma, né, com vetores em diferentes direções. Então, por isso que a gente vai buscar nesse elemento diferencial. Veja, isso aqui é força por unidade de comprimento, tá? Para eu ter unidade de força, eu preciso multiplicar ele por uma unidade de comprimento, que no caso aqui é o ds. Então, aqui eu tenho um diferencial de força. E depois a gente vai mudar esse ds para uma condição R de θ. Tudo bem? Que já está aqui. Eu reproduzo, na verdade, esse elemento. Se isso daqui é θ, como isso é paralelo a isso, isso daqui é θ. Então, na verdade, para a gente aplicar a integral, a gente vai pegar esse elemento diferencial de força e projetar em duas direções, em x e em y. Por quê? Porque aí sim, para caracterizar a força resultante na direção x, como todos estão na direção x, agora eu posso aplicar o operador integral. Igualmente, a condição de df projetada na direção y. Como todas vão estar na direção y, aí eu posso passar a integral. Então, essa situação aqui é justamente para caracterizar a força resultante, né, em x e y dessa força aqui, W, distribuída nessa configuração de pressão em todo o meu domínio aqui da estrutura na coordenada S, por exemplo, variando de 0 a πr, né? Porque aqui é metade da circunferência. O comprimento da circunferência é 2πr, então a metade é πr. Então, aqui eu tenho que o cosseno de θ é dfx sobre df, então dfx é df cosseno de θ. O df é wr, tá? Não, o df é wr de θ, o df é wr de θ, então eu substituo aqui, então fico com o dfx wr de θ cosseno θ. A mesma coisa o dfy, que é o seno de θ vezes o df, como o df é wr θ, então eu tenho dfy wr de θ seno de θ. Então, para essas duas situações, agora, para eu descobrir o fx e o fy, basta agora aplicar a integral. Eu não posso aplicar a integral direto no df. Não posso, porque cada um desses df's aí, diferenciais aí, para cada um que você pega, você vai ter uma direção diferente. Eu não posso fazer o somatório de vetores em direções diferentes, somando eles diretamente. Eu não posso, tá? É função vetorial isso daí. Por que eu estou fazendo isso? Porque possivelmente as reações de apoio vão ter que equilibrar, na verdade, essas forças totais aí, na direção de x e na direção de y. Então, é justamente isso que eu estou fazendo. Então, eu vou calcular a integral. Então, f de x vai me dar wr seno de θ e o fy wr menos cosseno θ mais 1. Para o total da estrutura, ou seja, θ valendo π, né? Valendo π, porque é de 0 a π, eu vou ter o f de x valendo 0 e o f de y valendo 2wr. Ou seja, a força resultante ela é paralela ao eixo y, né? Ela está na direção de y. Ou seja, a força, na verdade, essa situação aqui, não é? A equivalência estática para aquela situação dessa força distribuída W, ela vai ser uma única força, 2wr, passando aqui na origem do meu sistema. Tá? Perfeito. Ok? Então, consequentemente, eu consigo calcular o RAY, né, por equilíbrio, que vai ser 2wr, é somatório das forças em y igual a 0, então eu vou ter essa força reativa menos isso daqui igual a 0, então eu vou ter o 2wr. O RAX eu não tenho nada, né, porque é a força horizontal
ela é nula. E a somatória dos momentos, eu posso aplicar a somatória dos momentos em O, por quê? Porque essa força passa, né, pela... Porque, na verdade, veja, por que eu sei que essa força passa pela origem? Porque toda a resultante de DF, ela obrigatoriamente ela passa. Só que eu estou pegando todo o problema. E a somatória das forças na vertical, ela me deu, né, esse valor daqui, que me compõe, na verdade, a resultante do próprio problema, né? Porque eu não tenho um componente X. Então, para essa força, né, ela se é vertical, e ela tem que passar pela origem, tá? Então, eu sei que ela está aqui, pela simetria do problema também, ela tem que estar justamente na metade aí, né? Passando pela origem. E finalmente o somatório dos momentos em torno de zero, porque isso daqui não me dá momento, então a reação aqui de momento é positiva, e isso daqui, né, o 2WR negativo vezes o braço, que é o próprio raio aqui. Então, me dando um momento de 2WR ao quadrado. A questão que se segue agora, depois de determinadas reações de apoio, é calcular os esforços internos, força normal, força cortante e momento fletor. Olha só a estratégia que a gente vai analisar. Veja. Que a gente vai condicionar. Veja. Então, na verdade, o que eu preciso fazer é passar um corte perpendicular ao eixo curvo, né, da minha seção, da minha estrutura. E o que eu vou fazer aqui é pegar a direita da seção. Eu poderia pegar a esquerda, não teria problema nenhum. Mas eu vou pegar a direita da seção. Então, eu peguei aqui, eu fiz um corte, tá? Numa direção θ, daqui para cá eu tenho um R, daqui para cá eu tenho um R. Quando eu passo esse corte SD, eu vou ter aqui a força cortante, né, tangencial à seção, e a força normal à seção, mais o momento fletor. O que é que acontece? Olha só. E aí eu tenho à direita esse trechinho aqui de força distribuída. Igualmente, a estratégia de vídeos anteriores, ao invés de eu querer buscar colocar essas forças aqui numa direção tangencial à seção e normal à seção, o que eu vou fazer? Eu vou colocar essas forças aqui na direção de X global e Y global, que eu já sei fazer, tá? E fazer o somatório delas nesse ponto daqui, caracterizando essa força FRX e essa força FRY. Veja, como? Por equilíbrio na direção X e Y. Só que essas forças aqui, elas já são definidas anteriormente, né, pelas integrais que a gente fez, que foi o WR seno de θ e o WR menos cosseno de θ mais 1. Então, é justamente isso que eu fiz. Então, eu sei que nesse trecho daqui, eu vou ter uma força Fx naquele valor de WR seno de θ, e eu vou ter uma força Fy no valor de WR menos cosseno de θ mais 1. Para descobrir essa força Frx e essa força Fry, basta eu aplicar o somatório nas forças na direção x e y, respectivamente. Então, Frx positivo menos essa força daqui, tá? Igual a zero. Então, eu sei que a força Frx vai me dar WR seno de θ. Da mesma forma, o Fry. Fry positivo menos WR, parêntese, menos cosseno de θ mais 1, igual a zero. Veja que agora eu tenho esse Frx e esse Fry. Cuidado que eu coloquei Frx aqui, mas não é Fry aqui. E o que eu vou fazer? Por rotação, né, pela transformação vetorial de rotação, eu vou escrever essas forças Frx e Fry na direção V e N. Por quê? Olha só, gente, qual é a definição de força cortante? É o somatório de todas as forças à esquerda ou à direita de uma seção perpendicular que sejam transversais ao eixo, né? Que sejam, na verdade, aqui tangenciais à seção transversal ou transversais ao meu eixo. Então, por isso que eu calculei essas forças aqui em duas direções que não são, respectivamente, direções tangenciais nem normais à seção. Por rotação, eu já tenho esse somatório, e quando eu rotacionar, na verdade, eu vou pegar esse somatório e jogar, respectivamente, para a direção tangencial e para a direção normal à seção transversal. É isso que eu estou fazendo. Localizando aqui, veja, se isso daqui é θ,
E essa direção aqui também é θ. Foi isso que aqui eu fiz, tá? Então, a partir dessa condição aqui, eu consigo tirar essa relação de transformação vetorial, ou seja, a partir dos elementos desses vetores no sistema global, eu calculo no sistema NV. A partir de cada um desses elementos da matriz de transformação, que é composta pelos cossenos dos ângulos que N faz com FRX, né, que é esse daqui, e que N faz com FRY, que é o cosseno desse ângulo daqui. Ó, N FRX dá o 270 menos θ, é só você fazer a continha. Depois aqui N FRY, então é cosseno de 360 menos θ, e o restante, tá, você verifica depois. Tá, então eu tenho essa relação, eu já tenho o FRX e o FRY, e aqui consigo facilmente tirar a minha função força normal e a minha função força cortante. Veja que eu posso trabalhar essa função força normal ainda e escrevê-la dessa forma. Olha só, se você pegar essa direção, como é que a gente sabe que essas funções elas têm coerência? Veja, se eu pegar essa função NV, né, para θ, por exemplo, π, né, para θ igual a π, né, veja que eu vou tendo, né, V e N. Né? Quando eu chegar nessa seção, o N vai estar aqui, né? E o V vai estar aqui, nessa direção. Veja que nessa situação o V tem que se anular. E o N vai ter que me dar quem? Justamente a compressão aqui de 2WR, que é a reação de apoio. Vamos ver se me dá isso. Então, o N, né, para θ valendo π, cosseno de π vale menos 1. Né? Menos 1 com menos 1 é menos 2, então eu tenho menos 2WR, que é justamente o valor da reação de apoio aqui, e o menos me indica a compressão. Perfeito, bateu. E o V, ele vai ter que ser 0. Tá? O V, a função cortante, seno de π é 0. Me deu, ok. É coerente. E o somatório e o momento fletor, como é que eu faço? Veja, o momento fletor, basta eu pegar aqui, ó, o somatório dos momentos em torno desse ponto daqui. Porque, olha, V passa por esse ponto, o momento dessas forças aqui todas, elas passam pelo ponto, não me dá, né? Porque, veja, agora eu não vou pegar o dx e o dy, né? Se eu pegar aqui também, tudo bem, mas eu vou ter que encontrar o braço. Mas eu sei que a resultante dessa força aqui, ó, ela vai passar por esse ponto. Pelo ponto O. Então, na verdade, a única força que me dá momento em torno do ponto O é a força normal. Então, é a força normal e o braço da força normal é fácil de identificar, que é o raio. Então, o momento fletor aqui, ó, é somatório dos momentos em torno do O. Tá? Então, eu tenho justamente a função momento fletor mais a função força normal vezes o raio, me dando aqui a função momento fletor WR2 menos 1 mais cosseno de θ. Veja, para θ igual a π, eu tenho cosseno de π de 180 menos 1 com menos 1 menos 2, e a gente tem o valor da reação de momento aqui, que é 2WR ao quadrado certinho. E o negativo indica que traciona embaixo, e faz sentido, né? Ou traciona em cima, né? Faz sentido pela aplicação do carregamento, né? São as fibras superiores que estão tracionadas. Perfeito, tudo coerente, né? Os resultados que a gente obteve, tudo coerente com a física, tá, estabelecida e discutida em sala de aula, tá? Espero que vocês aproveitem bastante o vídeo para fortalecer esse aprendizado em relação à determinação de esforços internos em estruturas de viga, pórtico e arco isostático, tá? Até o próximo vídeo.